Olá, acadêmica do curso de Pedagogia da Unifaciar, Araucária. Estamos aqui novamente para mais uma aula de Fundamentos e Metodologias do Ensino de Ciências da Natureza. Hoje vamos trabalhar com o ensino a partir da abordagem da investigação. Vocês fizeram para mim, na última semana, um plano de aula partindo da BNCC, com os objetos de conhecimento da BNCC, e partindo da ideia de uma concepção, de uma abordagem que a gente chama de ensino por investigação. O ensino por investigação, ele não acontece, ele não é recente, não é uma abordagem que seja nova do ponto de vista da sua constituição. Então, nós estamos aqui falando a respeito de um método, de uma abordagem do ponto de vista do ensino das ciências que a gente pode localizá-la ali no final que surge, no final do século XIX, começo do século XX, e que vai ganhando força com o tempo, principalmente em meados do século XX. Então, não apenas nas ciências, mas outras áreas do conhecimento também utilizam essa ideia do ensino por investigação. E a gente pode pensar que essa ideia é muito inovadora, mas na verdade já em John Dewey, no início do século XX, já falava da importância de colocar o sujeito, da aprendizagem, não num lugar de passividade, mas num lugar de ação. Nesse sentido, o sujeito ganha uma centralidade dentro do discurso educativo e a gente passa a olhar para o professor como alguém que vai facilitar, que vai mediar este processo no ensino de forma geral. Isso nas ciências, nas ciências naturais ou nas ciências da natureza, vão ter esse sentido investigativo de uma forma mais ampla, Então, assim, há algumas ideias sobre o ensino por investigação que a gente vai tentar limpar um pouco esse conceito. Então, assim, a gente pode pensar que o ensino por investigação está falando sobre o ensino por descoberta, aprendizagem por projetos, aprendizagem por questionamentos. Então, um tipo de metodologia que tenta resolver perguntas, que tenta resolver problemas, que é um pouco outras terminologias que são utilizadas para pensar o conhecimento ou essa abordagem que é a abordagem investigativa, É interessante que também existem algumas ideias equivocadas ou algumas coisas que não cabem dentro do ensino por investigação, mas que muitas vezes são utilizadas de forma equivocada. Por exemplo, nem todo ensino por investigação exige uma prática experimental. Algumas vezes sim, outras vezes não, dependendo do tipo de conteúdo que eu estou trabalhando com o meu estudante. Essa proposição do ensino por investigação também pressupõe ou se coloca a ideia de que ela pretende formar cientistas. Isso também não é verdade hoje em dia. A gente tem uma tendência de olhar para esse processo de formação desses estudantes, não que eles vão chegar a ser pequenos cientistas, ou então, enfim, que eles vão se transformar em cientistas, mas que, ou necessariamente no futuro vão se tornar cientista, mas que esses estudantes estão se aproximando da linguagem e do conhecimento científico, da forma como se faz ciência, Outro elemento que também aparece bastante nos discursos sobre a abordagem por investigação é a ideia de que, a partir da investigação, a gente está reproduzindo o método científico. Na verdade, não é bem assim, a gente faz parte do processo, do método científico, a criança entende como é que funciona o método científico, mas a gente não está reproduzindo o método. E a mesma coisa sobre as descobertas. Nem toda investigação científica, nem toda prática por investigação vai chegar a uma descoberta. Às vezes não é essa a intenção daquela atividade específica.
tem algumas características no ensino de ciências por investigação que a gente precisa levar em conta, né? Então, assim, esse ensino ele precisa ser capaz de fornecer aos alunos não somente noções e conceitos científicos, mas também a possibilidade de aprender como fazer ciência e aprender sobre ciência, ou seja, pensar a ciência dentro da sua linguagem, né? Que a gente já falou bastante sobre isso, sendo colocados diante de problemas que são autênticos, nos quais a investigação seja a condição para resolvê-los. Então, assim, esse método de investigação a gente pode aplicá-lo também em outras disciplinas, como, por exemplo, na matemática, surgindo um problema, como o que a gente faz para resolver esse problema. É fundamental que o estudante tenha contato com as práticas mais comuns que são empregadas no pensamento científico, levantamento e teste de hipóteses, identificação de variáveis e relações entre elas, elaboração de explicação e generalização, registro e divulgação das informações e apresentação e defesa de ideias. Quando você, por exemplo, faz uma proposta, uma proposição de fazer, por exemplo, vamos pegar aquela experiência bem simples, bem básica, né? Que é a de plantar o feijão no copinho ou num potinho, né? Pode ser com algodão, pode ser com terra, não interessa, né? Quando a gente propõe essa experiência, em geral a gente faz anteriormente um levantamento das ideias, das hipóteses que esses alunos têm sobre o que pode vir a acontecer. Então a gente, além de testar essas hipóteses, a gente vai também propor algumas variáveis. Então, se por exemplo eu deixar o feijão plantadinho lá, a semente do feijão plantada, num espaço que não tenha sol, como que vai reagir essa semente? Se eu optar por colocar essa semente, não aguar, não colocar água na semente, o que pode acontecer? Se a gente cobrir a semente, se não tiver acesso ao sol, como que fica? Observar, por exemplo, para que lado que vai germinar o feijão, né? São coisas interessantes que vocês podem fazer como possibilidade de variáveis. E essas variáveis é que vão fazer essa relação entre a hipótese e entre o que vai se chegar ao final na elaboração de uma explicação. Porque é isso, você vai fazer a experiência, você vai levantar hipóteses e no final você vai fazer as explicações e generalizações daquilo que aconteceu, a partir do que for observado, né? Isto e depois o registro e a divulgação dessas informações que a gente vai precisar fazer com a criança todo o processo. Então, apresentar, por exemplo, e defender as ideias presentes ali naquela experiência para os colegas, seja na sala de aula, ou seja em um evento maior que, enfim, possa envolver a escola como um todo, né? Isso que o aluno aprendeu precisa ser comunicado aos seus pares. Como que ele chegou a essa conclusão, né? Então, assim, nesse sentido, o que busca, então, o ensino por investigação? Ele pretende que o estudante compreenda o caráter social da produção, avaliação e divulgação do conhecimento, compreendendo a ciência como um empreendimento cultural pelo qual as ideias são colocadas à prova sob a luz de determinadas concepções teóricas. Então, essa seria o fundamento principal para a gente formar os nossos alunos. Então, eles vão estar trabalhando dentro de uma situação muito semelhante àquela que os cientistas trabalham dentro desse processo de investigação, né? Então, desde a parte mais de observação, né? Até chegar às conclusões finais, né? Um ciclo, né? Dessa forma. Então, como é que a gente faz esse ciclo, né? A gente começa lá por introduzir o tópico, apresentar uma teoria, fazer observação, trazer um desafio, né? E aí, por fim, fazer todo o processo, né?
E daí, no período da conceitualização, a gente vai fazer as perguntas, elaborar previsões, elaborar hipóteses, definir problema, escolher o que deve ser conhecido, pesquisar informações. Essas informações precisam ainda passar pelo filtro do professor. Aí, do processo de investigação, a gente faz uma coisa mais sistematizada, tem planos, coleta de dados, organiza dados, interpreta dados. Tudo isso, às vezes, a gente faz com um único conteúdo, né? E daí a gente chega à conclusão, onde a gente refina a teoria, constrói modelos e resolve o problema que foi proposto lá no início, certo? Na discussão surgem todas as fases, assim, a discussão ela perpassa todas as fases, acontecem atividades que exigem colaboração, e ela é importantíssima porque ela vai construir formas de pensamento da criança, né? No final, você percebe que é necessário uma grande colaboração entre alunos e professores para que isso aconteça, tá? Na nossa próxima aula, eu vou fazer uma revisão dos conceitos básicos que caíram na prova. Então, eu espero vocês e espero que seja um excelente encontro. Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.